Olá, amigos de Nossa Senhora da Glória, nossos queridos educadores. Eu sou o Dr. Devanildo Damião, diretor do IPATIC. Nós desenvolvemos o nosso conteúdo, o material Educa Brasil, para que vocês possam ter um excelente desempenho com os alunos da nossa querida cidade. Hoje nós vamos ter a oportunidade de presenciar uma aula pela nossa conteudista, Cristiane Meirelles, que vai permitir que vocês tirem dúvidas de como está aplicando a nossa metodologia, o nosso material e também tendo insights. Ela trabalhou todo o ciclo de aprendizagem. Portanto, vocês terão condições de obter conhecimentos muito valiosos para aplicar com os alunos. Muito obrigado. Olá, professores. Eu sou a professora Cristiane Meirelles. Eu trabalho junto com o pessoal do grupo IPATIC, com o material do Educa Brasil. Nós estamos trabalhando com a recomposição de aprendizagens. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais do material e eu vou demonstrar para vocês como nós podemos aplicar essas atividades em sala de aula. Nosso material começa em recomposição, quais são as habilidades essenciais que os nossos alunos ainda não conseguiram. Então, a gente criou esse material, as atividades são todas em sequência. Se você tiver alguma dúvida, a atividade é do 1º até o 5º ano. E hoje nós vamos ter uma aula com a atividade do 3º ano. Nós vamos falar de HQs, história em quadrinhos, e nós também vamos trabalhar no mesmo momento sinais de pontuação. Eu fiz um teste, né? O material foi desenvolvido pelo IPATIC, mas hoje eu fiz um teste com os meus alunos da rede pública também. Eu projetei para eles a questão, falei, né? A professora ajudou a criar o material, a professora conduziu, né, a criação dos conteúdos, das atividades, e hoje eu quero trabalhar com vocês esse material para ver como é que nós vamos nos dar em sala de aula. Eles gostaram muito, contei a história que o nosso mestre, né, o professor Devanildo, ele é amigo da criadora da Zuzu Balândia, eles acharam muito interessante, e aí eu introduzi a aula assim, vamos descobrir o que é história em quadrinho. Eu já sei o que é história em quadrinho, é uma habilidade que eles já conhecem, porque é um gênero textual trabalhado constantemente. Mas uma estudante falou para mim assim, eu não sei o que é o HQs, por que tem HQs? Aí eu expliquei para ela, falei, olha, nós temos a história em quadrinhos, que é o gênero textual que a gente conhece, mas popularmente, entre todos os jovens, eles chamam de HQs, fica mais simples, né? Todo mundo gosta de coisas bem simplificadas, aí ela entendeu o que são as HQs. Orientação do que é o HQ, qual é? Primeiro aprendendo rapidamente, é para eu saber que gênero textual que é, como ele é composto, porque o aluno, às vezes, ele acaba esquecendo. Então, a gente precisa dar uma relembrada. Como é uma habilidade de recomposição, esse gênero textual HQ, são narrativas, são bem curtinhas, geralmente tem a linguagem oral e existem as imagens. O que eu expliquei para os alunos? A HQ, a gente tem que interpretar. É muito mais a imagem do que a fala. A fala é o mínimo. Mas como, para tirar a prova, a gente queria introduzir a questão dos sinais de pontuação, como que eu fiz com eles? Eu mostrei a HQ primeiro, né, projetei para eles, e falei, crianças, observem a imagem. Observa bem. Aí eles foram falando para mim tudo que tinha lá. Eles acharam interessante, né, falar o nome da madame, que é a Madame Abobrinha, que é a vidente. Eles entenderam, aí expliquei a personagem, que é a Zuzu, né, da Mariana Caltabiano. Falei para eles, né, eles gostaram muito da história. Falei que o nosso mestre, o Dr. Devanildo, professor, ele também é amigo pessoal, né? Agradecemos a Mariana também por ter nos dado a oportunidade de utilizar o material dela. E aí eu falei com eles assim, como vocês não têm o material físico, mas vocês aí na escola, vocês têm, na nossa não, foi só uma projeção. Nós não vamos fazer os desenhos, mas eu quero que vocês olhem bem e vocês vão escrever as frases para mim. O que será que elas estão falando no balão? Uma das alunas olhou e falou assim, tem F, tem X, tem isso.
mas eles estão no terceiro ano, eles não entendem ainda que é uma fórmula matemática. E aí eu deixei eles irem falando todas as suposições que eles tinham. E aí os alunos começaram a falar, Pro, eu acho que ela falou para a Zuzu que ia chover, a Zuzu, mas ela não falou isso. Não, a Zuzu gostou, porque ela tá com uma carinha feliz, e a madame também tá feliz. E uma aluna só, né, no terceiro ano, entre os 35 que eu tenho em sala de aula, falou, Pro, mas tem umas letras no outro quadrinho na mão dela. E aí eu falei, olha, gente, depois que eles deram todas as suposições, as sugestões, é uma fórmula matemática. E aí eu falei, agora é a vez de vocês. Vocês vão criar as frases de acordo com os três quadrinhos que tem aí, ok? Vamos lá então, todo mundo pensando, alguns falaram em voz alta, porque nós ainda no terceiro ano temos alunos que não estão escrevendo. Então, por que nós escolhemos, depois de explicar, aprendendo rapidamente, por que no Tirando a Prova a gente colocou a tirinha? Porque foi uma forma de que eles comecem a escrever. É um texto simples, são frases bem pequenas, bem curtinhas, para introduzir o conceito de sinais de pontuação. Porque até então, a maioria dos meus alunos, por exemplo, no terceiro ano, eles só conhecem o ponto final. Tudo eles só colocam um ponto final. Mesmo que eles já tenham visto em outros gêneros textuais, mas a maioria faz isso. Aí existem algumas questões, né, para vocês também trabalharem com os alunos aí. Você colocou, perguntei para o meu aluno, por que vocês colocaram sinais de pontuação? Vocês colocaram nas frases? A maioria falou, eu coloquei o ponto final, porque acabou. Aí eu pedi para que eles falassem para mim as frases, algumas, e eu escrevi na lousa. Falei, gente, escreve aqui na lousa, a Pro vai escrever. E aí eu falei assim, mas se é uma pergunta, eu vou usar sinal, né, um ponto final? Aí ficaram pensando. Aí uns 2 ou 3 já tem um pouquinho mais de conhecimento, falaram, não, Pro, é aquele ponto que eu não sei o nome. Ah, é aquele ponto que parece um guarda-chuvinha, um cabo de guarda-chuva. Aí eu falei, o ponto de interrogação. E aí fui puxando com eles, fui fazendo a conversa. Aí foi o primeiro ponto final, depois veio o ponto de interrogação e eu dei o nome, nomeei para eles, porque eles ainda não têm esse conceito, eles vão falando conforme a imagem que eles estão vendo. E aí eu falei, vocês utilizaram? Poucos utilizaram. Reescrevemos as frases na lousa de alguns alunos e aí eu fui fazendo a pontuação. E aí eu falei, qual foi o sinal que vocês mais usaram? Pro. Foi o ponto de final, foi esse. Tá bom. Mas isso foi uma pergunta, teve gente que perguntou assim, Zuzu, você tá bem? O que a vidente falou? Bom dia, Zuzu. E ela usou o ponto final? Aí eles pararam, ficaram observando. Pro, tem alguma coisa errada aí. E aí eu fui falando com eles, dando sequência, e fui mostrando para eles quais eram os sinais que a gente pode utilizar. Por que nós escolhemos trabalhar com HQ para falar o sinal de pontuação? É um texto muito simples, dá para eles escreverem as frases da maneira deles, mesmo aqueles que ainda não estão alfabéticos completamente, e é muito mais prático para eles também. E aí, continuei explicando, falei para eles, vocês sabem por que a gente usa 2 pontos? Ficou, todo mundo parou, pensou. O travessão, vocês já viram o travessão? Num diálogo, quando a gente pergunta, e a Zuzu e a madame? As duas não estavam conversando? Não deveria ter? Se uma cumprimentou a outra, não teria que ter 2 pontos, não teria que ter travessão. E aí a gente coloca os alunos para refletirem a língua, para eles pensarem sobre a língua. E no terceiro ano, é uma das habilidades que eles precisam entender, internalizar esses conceitos, porque quando eles forem para o quarto, eles vão produzir textos maiores. No terceiro, como a gente ainda tem essa defasagem, a gente ainda precisa recompor algumas habilidades que não foram trabalhadas no primeiro, no segundo. Então, nós precisamos voltar, retomar. E é uma das habilidades que eles precisam para produzir texto, eles precisam dos sinais de pontuação, até mesmo numa escrita normal. E foi interessante, porque quando acabou a aula, nós tivemos uma conversa sobre todo esse material, sobre os sinais de pontuação,
E eu não trouxe aqui, mas eu recebi 2 cartinhas. E as 2 cartinhas que eles fizeram para mim, porque nós tivemos uma outra conversa de um sócio emocional, de uma situação que aconteceu na sala, e eles já colocaram os sinais de pontuação. Já aprenderam que tem que fazer pergunta, já colocaram o sinal de exclamação, já mandaram um oi para pro com o sinal correto. Então, assim, é uma maneira lúdica, é um material fácil de trabalhar e vocês conseguem trazer o aluno para vocês de uma forma mais tranquila. Para finalizar, porque o que eu vou avaliar no meu aluno? Eu vou avaliar se ele está utilizando os sinais de pontuação corretamente, na escrita, qual o gênero textual que eu estou trabalhando com ele. Ele precisa saber se eu estou trabalhando uma fábula, quais são os sinais recorrentes da fábula. Quais são os sinais que eu utilizo de pontuação quando eu escrevo uma HQ, quando eu escrevo um bilhete, um diálogo? É riquíssimo fazer um trabalho com as crianças e nós temos uma habilidade também no nosso material de recomposição que trabalha o diálogo. Então lá também a gente trabalha os sinais de pontuação, 2 pontos, a questão do travessão, que é muito difícil para o aluno entender, e eu posso trabalhar mais, eu avalio isso, mas eu também posso ampliar. Eu posso pedir reescrita para eles, reescrita de frases, completar frases. Eu posso passar atividades para eles em que eu não coloco o sinal de pontuação e eles terão que colocar. E depois a gente vai fazer a correção com eles, né? Claro. Analisar se eles fizeram certinho. Quais são os recursos nossos para avaliar? O mais importante, eu acredito que seja a questão da observação e a devolutiva para o aluno. E não é uma correção para você avaliar essa avaliação e nem essa correção para dar nota. Não, é para que ele entenda o que ele precisa aprender, o que ele precisa melhorar, o que ele internalizou ou se eu preciso retomar essa habilidade. E eu posso retomar essa habilidade. Eu posso retomar com outras atividades diferenciadas. Agora, eu quero falar, a gente falou da aula, né? Como foi, como a gente pode trabalhar essa aula. Eu quero falar com você, professor. Nós trabalhamos a habilidade EF03LP07, que trabalha sinais de pontuação. Então, ela trabalha a questão da pontuação em si, como eu trabalhar frases, ela vai trabalhar a leitura, a entonação, tudo envolve os sinais de pontuação. E no 3º ano, nós precisamos destacar essa habilidade com eles, porque eles serão leitores, eles começam a ler e eles vão ler para a gente, eles precisam da entonação, eles precisam saber, uma lista, a gente faz lista, mas quando nós vamos escrever num texto, eu vou comprar, eu vou à feira, vou comprar batata, cebola, alho, tudo separadinho com vírgula, e depois, no final da lista, por exemplo, feijão. E põe o ponto final. Então, essas são as características dessa habilidade que nós trabalhamos. Para você, professor, como que eu vou avaliar agora esse meu aluno, depois de ter dado essa aula de sinais de pontuação? O que eu quero que ele aprenda? Como que eu vou fazer essa avaliação com ele? Como eu fiz com os estudantes lá, com os meus alunos? Eu fiz a oralidade com eles depois, tive uma conversa com eles escreveram as frases, e aí eu fui fazendo a revisão com eles. A gente pode conversar com eles, trazer para eles entenderem, né, que há necessidade e por que eles precisam dos sinais de pontuação. Porque se eu não explicar para ele, ele vai falar, não serve para nada, pro. Não, tem uma utilidade, tem uma finalidade essa aula. Eles gostaram, eu tenho certeza que os alunos de vocês também irão gostar,